Amém. Glória a Deus. Que prazer mais uma vez estar na casa do Senhor. Amém. Que o Senhor possa inundar o seu coração nesta manhã de paz, de alegria, da certeza que Ele está contigo e que Ele não te deixa só. Amém? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. E nós vamos cantar aqui nesta manhã que Ele é santo. Que Ele é santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso. Amém. É bom demais estar na sua casa, Senhor, mesmo que a distância, mas a distância não pode nos separar, porque nós somos a igreja, nós somos o teu templo, nós somos a habitação do teu Espírito. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus.
Senhor, que esta união nunca falte para nós, Deus. Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio. O Senhor é um Deus santo e nós queremos ser santos como Tu és, Pai. E é só através da Tua palavra, da Tua presença, de um relacionamento contigo, que iremos nos santificar, que iremos ter comunhão com os nossos irmãos, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui mais um dia na EBD para compartilhar um pouco da palavra de Deus e para concluir essas aulas dentro da carta de Judas. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo aí a palavra em Judas, para nós seguirmos aqui nos versículos que ainda restam. Enquanto você abre, gostaria de que façamos uma oração inicial, adorando a Deus pelo que Ele tem feito por nós e por quem Ele é, a graça dEle na nossa vida. Então abra aí a Bíblia, pode deixar aberta e nós vamos fazer uma oração inicial. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nessa manhã, ó Deus, na Tua presença, queremos Te agradecer, Te adorar, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor por nós. Ó Deus, pela Tua infinita misericórdia sobre essa nação. Ó Deus, pelo Teu cuidado. Sabemos que apesar de tudo que está acontecendo, ó Deus, o Senhor está no controle, o Senhor não deixa de controlar a situação, Pai. Por isso nós Te adoramos e clamamos a Ti. Tenha compaixão de nós, das nossas famílias, daqueles que trabalham, ó Deus, na linha de frente, ó Deus, na saúde, no combate a toda essa problemática que estamos vivendo. Fique conosco, ó Deus, nos dê entendimento da Tua palavra, nos dê, ó Deus, compreensão de como discernir, Senhor, as falsas doutrinas, os falsos mestres, como, ó Deus, Te conhecer melhor a cada dia, para que possamos estar livres desse mal. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na aula passada, nós demos continuidade, na segunda parte, das características dos falsos mestres. E aí Judas vai falar várias características e vai também mostrar alguns juízos de Deus, alguns exemplos de como Deus julgou pessoas ímpias no passado. E nós deixamos no final da aula uma reflexão, duas perguntas para refletir. Como eu posso identificar um falso mestre, de acordo com o ensino da carta de Judas? E nós vemos que o falso mestre, ele é identificado pelos frutos que ele produz, Como é a vida dele, como essa pessoa, como é a conduta dela. E o que ele ensina está de acordo com a palavra? Não. Ele ensina coisas que estão totalmente distorcidas em relação ao Evangelho. Muitas vezes eles criam realmente um novo Evangelho. Eles mudam o sentido das coisas, como o Judas fala, eles transformam a graça de Deus em libertinagem.
Então eles pegam uma coisa que Deus nos deu, algo bom, e transformam isso em outra coisa totalmente diferente, algo ruim, algo que desagrada a Deus. E também nós vimos naquela reflexão como que eu posso me proteger, como eu posso proteger a minha família, a minha casa. E nós vimos que é através da palavra, conhecendo a palavra. Eu só posso combater uma mentira se eu tiver a verdade. Então, conhecer a palavra cada dia mais. Muitas vezes nós temos muito tempo de igreja, né? E aí, será que nós conhecemos hoje da mesma forma a palavra do que nós conhecíamos há 10 anos atrás, há 15, há 5? Ou será que nós estamos realmente progredindo no conhecimento, aprendendo a cada dia mais? É uma coisa que nós vamos ver nessa aula de hoje, a importância disso. Então, hoje nós vamos ver a partir do versículo 17, que Judas aqui, nós vamos perceber claramente que ele muda o tom, né? Ele vem falando de uma forma muito dura, porque ele vem expondo os falsos mestres, ele vem então mostrando como Deus condena e como Deus condenará esses falsos mestres e as pessoas que agem dessa forma, de forma ímpia. Vimos que os falsos mestres usam a igreja, né? Uma das maiores características dos falsos mestres é que eles usam a igreja para benefício próprio, para ter lucro, para ganhar dinheiro. E isso nos dias de hoje não é difícil ver, né? A gente consegue facilmente identificar pessoas que agem como se a igreja fosse um negócio, fosse uma empresa, não é? E usam as pessoas e extorquem as pessoas claramente, em troca de promessas de milagres, de curas, enfim, em troca de qualquer outra coisa. Então, hoje nós vamos ver que quando ele começa a falar agora para a igreja, para os irmãos, ele muda a tonalidade, ele muda a forma como ele está falando aqui. Fica algo mais brando, mais amoroso, não é? Assim como ele começou a carta. Então, leia comigo, por gentileza, abra no versículo 17 e vamos ler o versículo 17 ao 19. Diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Até aqui, por enquanto. Então, nós vemos aqui claramente a mudança, né? Quando ele fala, vós, porém, amados. Então, ele muda agora, falando aos irmãos. Ele vai direcionar a sua instrução agora a eles, né? E ele fala lá no versículo 2 e 3, né, quando se dirige já no início da sua carta, ele chama os irmãos de amados, chama também de guardados no Senhor. E esse ensino aqui que ele vai mostrar, que ele vai relembrar os irmãos, justamente diz respeito ao que os apóstolos disseram, né? Até aquele momento ali, a igreja já tinha sido instruída pelos apóstolos de Cristo. Então, nós vamos ver aqui no decorrer da aula que ele vai mostrando, ele não traz uma doutrina nova, ele não cria algo novo aqui, ele apenas relembra mais uma vez, assim como ele relembrou os irmãos dos juízos de Deus no Antigo Testamento, de como Deus agiu com pessoas que se comportaram impiamente. Aqui ele vai mostrar que na verdade é apenas uma lembrança do que já foi ensinado, ele não está trazendo nada novo. E isso reforça o fato de que as Escrituras são suficientes para nós. Naquela época mesmo, ele já estava relembrando o que os apóstolos haviam ensinado. Então esse ensino ele é válido ainda hoje para nós. E o que esses apóstolos de Jesus haviam ensinado que aqueles irmãos precisavam relembrar? Eles haviam ensinado, primeiro, que no último tempo haverá escarnecedores. Então os apóstolos já haviam falado isso anteriormente. Andando segundo as suas ímpias paixões, são esses os que promovem divisões, são sensuais e não têm o Espírito. A expressão aqui no último tempo, ou nos últimos tempos em outras traduções, né,
refere-se ao período que é compreendido entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então nós, até hoje, estamos vivendo esses últimos dias, né? O entendimento que nós temos é esse. Os irmãos ali estavam vivendo já os últimos dias, por quê? Porque a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou e voltou à glória e prometeu que voltaria buscar a sua igreja, ali começa os últimos dias, as últimas coisas. A partir dali, o período em que a igreja vai caminhar, levando o evangelho a todas as nações. E nós vivemos os últimos dias, só que hoje nós estamos mais próximos, né, da vinda do Senhor, com certeza, mais de 2000 anos depois. Lembrando que, irmãos, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, para Deus não há muita diferença, porque Ele não habita no cronos como nós, né? Ele não está limitado a um relógio. Deus habita na eternidade. Então, para Ele, na verdade, as coisas já aconteceram. Não existe passado, não existe presente nem futuro. Para nós, sim. Nós estamos aqui dentro dessa esfera aí de 24 horas, né? Do dia, semanas, meses. Mas para Deus isso não existe. Então, para nós, o que tem que ficar claro? Nós vamos acompanhando que Deus ele tem conduzido a história. Muitas profecias já se cumpriram no passado e outras ainda vão se cumprir. São as últimas coisas, são os últimos dias. E nesses últimos tempos, ele disse, os apóstolos ensinaram ali que haveriam escarnecedores, pessoas cínicas, homens cínicos, que andam segundo as suas ímpias paixões, ou seja, deixam-se conduzir pelo seu coração pecaminoso. Não se importam em viver da forma como acharem melhor, não se importam com o que Deus pensa. Esses são aqueles que promovem divisões. Quantas vezes nós vemos isso, irmãos? Pessoas que promovem divisões na igreja, entre os irmãos, formam novas comunidades por meio de divisões. Não porque Deus chamou e separou aquele rebanho, não, mas por divisões mesmo. Então esse tipo de pessoa, esses falsos mestres fazem isso. Eles são sensuais, eles não têm o espírito, ou seja, eles são carnais, eles são completamente desvinculados da direção do espírito. Eles não agem movidos pelo espírito, eles agem movidos pelo seu próprio coração pecaminoso. Então, ele está aqui relembrando algo que os apóstolos já haviam falado. E nós vemos esse exemplo, por exemplo, em 2 Pedro 2, em 1 Timóteo 4 e também em 1 João 4. Os apóstolos sempre orientando as igrejas acerca desses falsos mestres, dos falsos ensinos. E diante de tudo isso, quando Judas agora mostra que na verdade esse ensino já vem sendo ministrado pelos apóstolos, diante de tudo isso, o que a igreja deve fazer? O que eu e você, o que nós hoje devemos fazer? Porque assim como aqueles irmãos sofriam com o ataque dos falsos mestres, das falsas doutrinas, nós também hoje, como igreja, podemos e sofremos esses ataques. Sofremos essa investida dos falsos mestres. Eles querem usar a igreja, eles querem nos usar, manipular a igreja para fins espúrios. Aí aqui Judas vai do versículo 20 até o versículo 23 dar algumas orientações. Primeiro ele relembra o que foi já ensinado e agora ele vai dar algumas orientações. Acompanha comigo aí no versículo 20 o que ele diz aos irmãos. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 23 e depois vamos pegar cada parte interessante e importante do que Judas está orientando ali à igreja. Versículo 20 diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor,
detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, primeiro conselho que Judas dá aqui, diante de tudo isso: edificai-vos em vossa fé santíssima. Edificar a nossa existência, a nossa vida na fé santíssima. E a fé aqui, como nós já vimos antes, trata-se do Evangelho de Cristo, o conjunto de doutrinas da fé cristã. Essa é a nossa fé, é a nossa regra de fé que está nas Escrituras, que é as Escrituras aqui. A única maneira segura de nós edificarmos a nossa vida é na palavra. Se eu tentar construir a minha vida, se eu tentar firmar a minha vida em outro ensino, em outra verdade, né, que nós sabemos que só há uma verdade, que é a palavra, nós vamos falhar, nós vamos ruir. A nossa casa, a nossa vida irá à ruína. E nós temos um exemplo disso quando Jesus fala dos dois construtores. Um era sábio, prudente, e o outro era insensato. O sábio prudente construiu a sua casa sobre a rocha, né, que a rocha para nós é Cristo, a verdade do Evangelho. E isso é o interessante, é que levou aquele homem a se esforçar muito, porque ele teve que cavar até chegar à rocha. Isso dá trabalho. Por isso que nós vemos aqui Judas no início da sua carta dizendo que aqueles irmãos deveriam batalhar diligentemente. Isso dá muito trabalho, é muito esforço, requer disciplina, requer muito empenho. E assim também aquele construtor, para conseguir chegar na rocha, ele teve que cavar bastante. E isso vai demandar as ferramentas certas, isso vai demandar tempo, esforço. Por isso que nós precisamos, irmãos, conhecer, continuar, prosseguir em conhecer o Senhor. E isso vai levar a nossa vida toda, aprendendo, cada dia aprendendo mais. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. E tem um construtor que foi insensato. Ele construiu a sua casa na areia, ou seja, fora de Cristo, da forma que ele achou mais fácil, da forma que ele achou melhor. Não teve esforço. E o que acontece? Os problemas, as intempéries, que aqui no texto de Mateus 7, 24 a 27, são a chuva, o transbordar dos rios e a força dos ventos, usados como exemplos aqui das intempéries da vida, dos problemas e do próprio juízo de Deus. Vieram com ímpeto contra as duas casas, tanto a do sensato quanto do insensato. Porém, a diferença é justamente que uma estava sobre a rocha, ela estava firme, e a outra estava na areia, que não te deu ali firmeza nenhuma, não dá firmeza nenhuma. Então, quando a chuva, o transbordar dos rios, a força dos ventos vieram sobre essas casas, destruiu aquela que estava sobre a areia. E assim as falsas doutrinas, os falsos ensinos, atacam a igreja como um todo. Então, esses falsos mestres, as falsas doutrinas, eles vão vir contra, que está aqui dentro do nosso contexto, eles vão vir contra todos, sem discriminação. E aquele que estiver firme, aquele que estiver realmente firmado em Deus, é quem vai sobreviver a isso, quem vai conseguir vencer esses falsos mestres e as falsas doutrinas, irmãos, porque muitas vezes são mentiras, que parecem a verdade, parecem. Se você olhar de forma muito superficial, e se você não tiver um bom conhecimento do Evangelho, da palavra, da vontade de Deus, de quem Deus é muito fácil ser enganado. Porque eles não chegam de imediato e mostram quem são. Nós vimos aqui que eles se infiltraram sorrateiramente, de forma dissimulada, disfarçada. Ou seja, aparentemente, esses homens, esses falsos mestres, parecem cristãos verdadeiros. Se olharmos de forma superficial, são irmãos em Cristo. Se eu não tiver uma visão mais apurada do que eles falam, do que eles vivem, de como eles se portam, eu posso ser enganado. Então, essas falsas doutrinas, assim como o exemplo da chuva, do transbordar dos rios, da força do vento, atacam a igreja de uma forma geral.
E aquele que não tem a sua vida firmada, a sua casa sobre a rocha, vai ser destruído e vai cair na mesma condenação dos falsos mestres, que Judas já falou como vai ser. O juízo é iminente, ele alerta a igreja, ele fala, expõe os falsos mestres, ao mesmo tempo ele está alertando a igreja, que aqueles que acompanham os falsos mestres vão ser condenados assim como eles. Por fim, edificar aqui não é apenas construir e estagnar. A ideia é de algo dinâmico, algo de progressão. Progredir na fé. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo constante, é algo que eu preciso realmente dia a dia aprender. E é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E a segunda orientação que ele diz, além de edificar-vos na vossa fé santíssima, ele diz também orando no Espírito Santo. E aqui Judas une a leitura, a meditação, o conhecimento da palavra com a oração. Ele faz essa junção, que é algo extremamente importante. Então nós não podemos apenas orar e nem apenas ler a palavra e meditar. Nós temos que fazer tudo isso. Tem que ser concomitante. Uma coisa vai complementar a outra. É um relacionamento com Deus. Deus nos chamou realmente para um relacionamento. E aí Judas vai destacar essa segunda orientação aqui. Orando no Espírito. O que seria orar no Espírito? A oração no Espírito é uma oração que é movida pelo Espírito. É direcionada pelo Espírito. Não significa orar em línguas. Não é isso que ele está falando aqui. O que ele está dizendo aqui é orar conforme a orientação, movido pelo Espírito. Existem orações, irmãos, que não são movidas por Deus. O Espírito Santo não está movendo aquela oração. E a oração que é vazia, ela não vai surtir efeito nenhum, ela não agrada a Deus. Então, esse tipo de oração não é oração pelo Espírito. É uma oração pecaminosa. Tem orações que são pecaminosas. Dependendo do que eu estou pedindo, o meu coração está inclinado, às vezes com um sentimento de vingança, de raiva, de ira. Então, nada disso é direcionado pelo Espírito. Lá em Romanos 8,26, nós lemos que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Percebe? Orar aqui no Espírito é orar movido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, de modo que as nossas orações sejam orações que agradem a Deus. E essa oração, segundo a vontade de Deus, é a oração que Deus atende. Agora, isso não quer dizer que Deus atende na hora que eu quero. Isso é um outro assunto. Mas a oração que é feita conforme a vontade de Deus, ela é por Deus ouvida e respondida. Então nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor, pelo seu Espírito, nos ajuda em nossa fraqueza. Então, irmãos, a segunda oração de Judas é orar movido pelo Espírito, de acordo com a palavra. Terceira orientação: guardai-vos no amor de Deus. Então, além de edificar a nossa vida na palavra, na fé santíssima, de orar no Espírito, ou seja, orar movido pelo Espírito, nós precisamos nos guardar no amor de Deus, manter a nossa vida em Deus, guardados no amor dele. E isso lembra o que o próprio Jesus disse lá em João 15, de 9 a 10. Ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E Judas começa a sua carta, nós vimos lá no início, se dirigindo àqueles irmãos como amados, como guardados. E aqui ele vai falar mais uma vez: guardai-vos no amor do Senhor.
que o amor seja multiplicado na vida deles. Isso mostra que o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é uma via de mão dupla. Nós temos o Deus maravilhoso e amoroso que resolveu nos amar. E Ele vem até nós sem que nós pudéssemos fazer qualquer coisa para merecer isso. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos pecados, nos nossos delitos e pecados. E um morto não pode fazer absolutamente nada por ele mesmo, nem por ninguém. Mas Deus, em sua graça, nos amou e aí entregou seu Filho para morrer no nosso lugar, para receber a ira dele contra o pecado, que era nosso. Jesus recebe toda essa ira, paga esse preço terrível, morre, ressuscita, para que nós tivéssemos uma nova vida. Deus faz isso de forma unilateral. Nós não participamos nisso. Nós não tínhamos condições nenhuma de participar nisso. Nada do que pudéssemos fazer, nada poderia pagar o preço tão caro, tão alto que foi pago pelo sangue de Cristo. Mas quando Deus faz isso por nós, nos traz das trevas para a sua luz, o relacionamento com Deus vai ser uma via de mão dupla. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu reconheço Deus nisso, Ele vai me dar graça para que eu possa também me esforçar, santificar a minha vida, conforme a vontade dEle. Então é uma via de mão dupla. O Senhor nos salva, o Senhor nos chama, nos resgata, nos redime, e nós passamos a viver uma vida para Ele. Para Ele. Paulo, quando se identifica nas suas cartas, em muitos momentos ele se autodenomina como escravo de Cristo. Quando ele fala ali servo de Cristo, aquela palavra é escravo, ela tem essa acepção também. Ou seja, o servo de Cristo, ele não tem mais vontade própria, ele vive em prol da vontade de Deus, que é o seu Senhor, é o seu dono. Então, Judas aqui orienta aqueles irmãos a estar guardados nesse amor. E isso vai demandar deles esforço. Isso vai demandar a cada dia conhecer mais a palavra, conhecer mais o Senhor, estar próximo a cada dia mais do Evangelho, da verdade, viver isso na prática, né? E nos esforçando com a santificação. Claro, vamos fazer isso com o auxílio de Deus, né? Com o auxílio de Deus, mas vamos fazer. E uma reflexão que nós falamos no início, né? Eu quero trazer de volta. Talvez nós já estamos na igreja há muito tempo, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo estão ouvindo pela primeira vez, né, o Evangelho, a palavra, mas alguns, ou talvez muitos, já conhecem, já estão na igreja, já são membros de igreja, talvez há muito tempo. Será que nós temos a cada dia crescido nesse conhecimento? Ou será que o conhecimento que eu tenho é o mesmo que eu tinha há 5, 10 anos atrás? Será que eu aprendi? Será que eu cresci? Será que Deus me moldou, tem me transformado? E eu hoje sou uma pessoa diferente, mais parecida com Cristo do que eu era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Eu preciso ver isso, eu preciso examinar a minha vida. Será que eu estou guardado nesse amor? Será que eu estou realmente crescendo em Deus? Se eu estagnar, se eu não aprender mais, se eu achar que eu sei tudo, é muito fácil, eu posso me tornar uma presa fácil para um falso profeta, para um falso mestre, para um falso ensino. Então, irmãos, principalmente nós que vivemos aqui no Brasil, fomos muito atacados e ainda somos por doutrinas totalmente antibíblicas, que são pregadas já há décadas. E nós, como igreja, sofremos esse ataque, né? Pessoas que estão na igreja há muito tempo, já viveram muita coisa, sabem do que eu estou falando. Nós precisamos aprender a verdade. Eu não posso me firmar na areia, eu não posso achar que a minha vida com Deus é feita de qualquer maneira, da modo que eu acho melhor. Eu preciso realmente buscar, ter essa humildade, me prostrar diante da palavra, pedir a Deus que me ajude, que me ensine, e aprender a cada dia. E o quarto conselho aqui que Judas vai falar para aqueles irmãos é esperando a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. Ele fala de edificar-vos na vossa fé santíssima
ele fala de nós estarmos guardados no amor de Deus, orar no Espírito, movidos pelo Espírito. E ele também fala aqui que precisamos viver uma vida de esperança em Cristo, mas não para essa vida, para a vida eterna. Jesus vai prover tudo que nós precisamos nessa vida, nós sabemos disso. Em Mateus 6 nós vemos Jesus falando ali para não andar ansioso, não ficar preocupado, não viver uma vida ansiosa, porque Deus cuida de tudo, inclusive da nossa vida. Então, aqui ele vai além. A nossa esperança precisa estar em Cristo, mas para a vida eterna. Para a vida eterna, que é realmente aquilo pelo qual o Senhor veio entregar a sua vida, para que nós pudéssemos ter essa vida eterna. Jesus não veio morrer, passou por tudo que ele passou, para que nós tivéssemos uma vida abastada nesse mundo. Deus não fez isso. Jesus não veio, entregou o seu sangue, passou por tudo que ele passou, foi massacrado naquela cruz ali, para que eu pudesse ter uma boa vida nessa terra. Não foi isso. Ele vai suprir as minhas necessidades, e vai, porque ele é um pai. Ele é um pai de amor, e é dono de todas as coisas. Mas o que Jesus veio fazer foi me transformar numa nova criatura, para que eu pudesse entrar no céu, para que eu pudesse ter a vida eterna. Então, independente da vida que eu viva nesse mundo, se é com mais, com menos, ou com o suficiente, não é, ali para viver, o que realmente Jesus veio fazer, e que nós precisamos estar o tempo todo alimentando essa esperança, é porque um dia eu vou embora desse mundo, né? Nós somos peregrinos aqui, e iremos para uma vida eterna, onde não vai ter lá doença, não vai ter lá tristeza, não vai ter lá angústia, né? A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Essa vida, sim, vale a pena eu me dedicar para obtê-la, eu me esforçar. Irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, um homem assim maravilhoso, um homem que realmente teve experiências com Deus grandiosas, foi transformado de um homem cruel, de um homem que perseguia a igreja, para um homem que sofreu pelo Evangelho. E aquele homem, né, daquele nível, ele falava: olha, eu me esforço, eu corro, não sem meta, eu luto para que eu possa conquistar, para que eu possa alcançar a salvação. Não no sentido de, pelo meu mérito, mas no sentido de me manter dedicado a Cristo, fiel a Cristo, porque essa é a marca daquele que foi salvo. A marca do que foi salvo não é apenas dizer que foi salvo, é permanecer firme até o fim. E Paulo tinha consciência disso. Deus foi misericordioso, salvou ele sem ele merecer. Ele tinha consciência disso. E a partir dali, ele passa a dedicar a sua vida a Cristo. Ele reconhece: quanto mais eu, quanto mais nós precisamos ter essa noção. Eu preciso alimentar, manter viva a esperança da vida eterna. E aí o próprio Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:19 o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Percebe? A visão que Paulo tinha é a mesma que Judas tem aqui. A minha esperança em Cristo precisa ser para a vida eterna. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu não espero Jesus simplesmente para suprir uma necessidade ali do meu dia a dia, porque eu sei que Ele vai suprir. Deus é Pai, Deus é bom. Ele cuida de nós, Ele cuida dos pássaros que estão aí, que ninguém dá valor nenhum, Ele cuida deles. Quanto mais da nossa vida, não é? Quanto mais de nós. Mas a questão é, a minha esperança precisa estar firme. Eu vou desfrutar do que Deus criou aqui nesse mundo, claro, eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus permitir, né, dessa vida aqui que é tão passageira, mas a minha esperança realmente está além dessa vida. A nossa esperança precisa estar
E isso vai fortalecer a nossa fé. Quando eu tenho essa esperança. Porque pensa bem, irmãos, se nós, diante de tudo que nós vivemos, né, não só essa situação que nós estamos vivendo agora, que realmente é muito ruim, mas diante do mundo sem sentido, aparentemente, que a gente vive, se nós não tivéssemos uma esperança para além dessa vida, irmãos, qual o sentido? Qual o sentido do sofrimento, da dor? Qual o sentido de tudo que nós fazemos? Por isso que muitos têm entrado em falsos ensinos, falsas doutrinas, de que nada tem sentido, de que Deus não existe, ou se Deus existe, Ele é um Deus distante, que criou o mundo, mas deixou o mundo correr por conta própria, não se envolve com o mundo. Inclusive, muitos pastores, muitos líderes pregam isso, que Deus não está no controle. É só você entrar na internet e colocar isso, você vai encontrar pessoas que se dizem cristãos, que se dizem líderes do cristianismo, mas que acreditam que Deus é um Deus que não está no controle de nada, que é um Deus que não consegue prever as coisas, que não consegue resolver as coisas. Então, quer dizer, isso é a prova de que se não estivermos firmes em Deus, se a nossa esperança estiver nessa vida aqui, nós seremos enganados muito facilmente, e a nossa vida se tornará algo totalmente vazio e sem sentido. E a quinta orientação que Judas dá aqui àqueles irmãos é: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E aqui entra a nossa responsabilidade de ensinar a verdade para aqueles que estão sendo enganados, ensinar o verdadeiro evangelho a essas pessoas que estão sendo já envolvidas pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos, e que precisam dessa intervenção, ouvir a verdade. Pessoas que frequentam igrejas, mas que estão completamente envolvidas em falsas doutrinas, não conhecem o evangelho verdadeiro muitas vezes. E nós precisamos ter compaixão dessas pessoas, que estão sendo confundidas. E para isso nós precisamos primeiro o quê? Conhecer o evangelho, viver o evangelho, conhecer a Deus, conhecer a verdade, para que então possamos mostrar a verdade a essas pessoas, mostrar o evangelho do Senhor a elas. O sexto conselho, que vai dentro dessa linha aqui de ajudar essas pessoas, ele diz assim: salvai-os arrebatando-os do fogo. A parte A do versículo 23 ele diz isso. Aqui a ideia é salvar uma pessoa de uma situação realmente de perigo iminente. Quando nós imaginamos um incêndio, e aí você pode imaginar uma cena de uma casa em chamas e com pessoas que ainda estão vivas lá dentro. Aquelas pessoas que vão chegar ali, os bombeiros, aqueles que vão chegar ali para salvar aquelas pessoas, eles precisam arrancar aquelas pessoas de lá de qualquer jeito, porque elas vão morrer se elas continuarem ali. Talvez minutos, segundos podem ser suficientes para que aquelas pessoas morram. E aqui a ideia que ele traz do fogo é essa: pessoas que estão prestes a serem destruídas, prestes a serem condenadas, estão tão envolvidas talvez no seu pecado, em falsas doutrinas, com os falsos mestres, e nós precisamos ir até essas pessoas e de uma forma confrontar essas pessoas, de uma forma radical. Há casos que precisa disso. Há casos que é necessário intervir de uma forma dura. No aconselhamento bíblico, há casos em que a pessoa que está aconselhando o outro ali tem que agir de uma forma radical. Não no sentido de agredir a pessoa, não é isso, mas ele tem que mostrar para aquela pessoa que ela precisa ser dura em relação ao seu pecado. Ela precisa ser radical, porque senão ela vai ser condenada. Ela está em perigo iminente, E aqui nós vamos lembrar, de Amós. Olha o que ele diz lá, Amós 4:11, palavras do Senhor ali, através do profeta, ao povo de Israel. Deus dizendo assim ao povo: destruí alguns de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra,
Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. A cena é a mesma, né? Como um toco tirado do fogo. Aquele toco ali iria ser consumido pelo fogo. E o Senhor tira aquele toco, né? Tira aquelas pessoas daquela situação. É um exemplo que Ele nos dá. E aqui nós podemos lembrar também da história de Ló, quando os anjos vão até a casa dele para arrancá-los, ele e a sua família, daquela cidade. Por quê? Porque Deus ia destruir aquela cidade. A destruição era certa. Deus não ia voltar atrás. O que tinha que ser feito? Tirar aquelas pessoas dali. Não é? Então não adianta às vezes achar que não, Deus vai mudar essa situação. Não, Deus não vai mudar. Há casos que Deus vai condenar aquela situação, aquela pessoa. Então ela tem o quê? Que sair dali. Ela tem que abandonar aquele pecado. Né? Nós vemos isso em outras passagens, como que o Senhor dá chance, dá tempo, mas Ele vai exercer juízo. Então nós precisamos agir muitas vezes de uma forma radical, confrontando o pecado e o engano da pessoa com a realidade do Evangelho. Não é agredir a pessoa, não é isso, é com amor, mas de uma forma séria, de uma forma radical, porque o juízo de Deus é iminente. E aí no versículo 23, na parte B, nós vemos que na mesma linha aqui de orientação, ele vai dizer: quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então tem uma versão da Bíblia de Jerusalém que diz assim, traduz esse versículo da seguinte forma: de outros ainda tende misericórdia, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Então aqui, irmãos, é preciso ter muito cuidado. Muitas vezes no aconselhamento, né, aconselhar aquela pessoa que está ali desviada do Evangelho ou está envolvida em pecado, é preciso ter cuidado para que a pessoa que está aconselhando não se envolva naquele pecado, né, ou não se torne conivente com aquele pecado. E é um risco que existe. Nós não podemos subestimar o poder destruidor do pecado, né? Não podemos subestimar. Então preciso ter cuidado. E aí nós vamos dar continuidade, indo já para o fim da carta, para a conclusão. No versículo 24, Judas vai ressaltar o poder de Deus. E Deus aqui é poderoso para quê? Judas vai dizer, acompanha comigo no versículo 24 e versículo 25, parte A do versículo 25. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Aqui, irmãos, nesses dois versículos, Judas passa a falar do poder de Deus. E Deus é poderoso para quê? Primeiro, para nos guardar dos tropeços. Ele é poderoso para isso. Ele também é poderoso para nos apresentar de imaculados diante da sua glória. Então nós podemos confiar em Deus, confiar em Cristo, não apenas para a salvação, mas também para a manutenção dessa salvação até o dia em que Ele mesmo nos apresentará imaculados diante da sua glória. Então é Deus que nos salva, é Deus que nos liberta e é Deus quem nos mantém firmes. Nós falamos que existe o nosso esforço no sentido de nos santificar a cada dia. Deus não criou robôs. Eu tenho vontade, então eu tenho que lutar contra a carne, contra o pecado. E aí Judas, lá no início, ele diz batalhar diligentemente. Ou seja, existe uma luta a ser travada, existe uma batalha aí a ser guerreada. Mas nós temos a certeza de que Deus vai nos preservar. Deus vai nos levar à sua glória de forma perfeita. Estaremos sãos e salvos com Ele eternamente. Então nós temos que fazer a nossa parte no sentido de batalhar, mas temos que confiar que o Senhor nos preservará até o fim. E no finalzinho, aí na parte B do versículo 25, Judas vai adorar a Deus. Ele fecha a sua carta com uma doxologia, uma adoração ao Senhor, ressaltando a glória de Deus, a majestade de Deus. Olha só a parte B do versículo 25, ele diz assim: glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém.
Então aqui ele vai ressaltar que o Senhor é glorioso. Ele fala da majestade de Deus, do império, da soberania de Deus. E todos esses louvores são atribuídos a Deus, não só no passado, mas hoje e sempre. E Judas vai fechar a sua carta aqui louvando a Deus. Em Hebreus 13:8 nós lemos que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então o mesmo Deus que foi no passado, o mesmo Deus glorioso, poderoso, soberano, controlador da história, dono da história, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Como nós dissemos, Deus não está preso ao tempo, Ele está além do tempo, do cronos, que nós vivemos. E adorar a Deus, irmãos, aqui esse exemplo de Judas aqui no final da carta mostra que adorar o Senhor faz parte de tudo que ele já vem falando antes. Edificar a nossa vida na fé santíssima, orar no Espírito Santo, ou seja, orar movido pelo Espírito, conforme a vontade de Deus, conforme a palavra. Ele nos orienta a estar guardados no amor de Deus, nos orienta também a ajudar aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão já envolvidos nas falsas doutrinas, ensinar a verdade a eles, com todas as cautelas necessárias. E ele também nos mostra que Deus é poderoso para nos salvar e nos manter salvos, nos manter firmes até o fim. E aqui ele fecha a sua carta, ressaltando os atributos de Deus, a glória de Deus, a majestade, o império, soberania. Então, a adoração a Deus faz parte dessa jornada de crescimento de fé. Essa jornada que nós temos aqui, a adoração, ela está também inserida nisso. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso todo dia lembrar. Ele está lembrando aqueles irmãos ali de quem Deus é, que Deus é glorioso, é poderoso. E quando nós nos lembramos, irmãos, de que esse Deus que nos salvou, por meio do seu Filho, que a Ele pertence glória, majestade, império, autoridade por toda a eternidade, nós entendemos que esse Deus está no controle de tudo. E nós podemos então confiar nele de todo o nosso coração, descansar nele, buscar refúgio nele. Então que Deus nessa manhã, talvez você esteja assistindo esse vídeo em outro horário do dia, mas que o Senhor possa falar ao seu coração, que essa palavra crie raízes, e dê frutos, que possamos ser livres dessas doutrinas, desses falsos mestres, que possamos combatê-los com a verdade, e que Deus possa nos manter firmes até o fim, para a sua própria glória. Vamos orar. Ó Deus, a Ti seja o louvor, a Ti, ó Deus, seja a adoração, todos os elogios, todos os aplausos, ó Deus, pois a Ti pertence a glória, a soberania, todo o poder para salvar, o poder para condenar. Tu és Deus e não há outro além de Ti, Senhor. E nós clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós. Livra-nos das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos enganos que chegam até nós todos os dias. Abençoa a Tua igreja, abençoa as pessoas que estão nos assistindo, talvez estão angustiadas, talvez estão perdidas, talvez estão, ó Deus, enganadas pelos falsos mestres. Mas, ó Deus, que a Tua verdade ilumine essas pessoas agora. Que o Senhor possa, ó Deus, na Tua misericórdia, iluminar o entendimento da graça a essas pessoas, e que a Tua verdade, o Teu Evangelho, seja, Deus, suficiente para guiá-las às suas decisões, à sua vida, à sua família, ao seu trabalho, e que possamos, ó Deus, como igreja, dar testemunho da Tua graça, dar testemunho da Tua verdade nas nossas próprias vidas, Senhor. Fique conosco e recebe, ó Deus, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Amém? Até a próxima.